Israel, os salmos, eles eram cantados, assim como os hinos da harpa. Quem não conhece o hino da harpa número 15, Conversão, que é muito conhecido, lá também a harpa de Israel era os salmos. Então eles louvavam a Deus utilizando os salmos. Então salmos não se fala Salmos capítulo 91, não, Salmos 91. Por quê? Porque ele não tem capítulo, é uma coletânea de louvores que ficaram escritos. Davi, quando compunha os seus salmos, ele estava louvando a Deus através desses textos que nós conhecemos hoje. Então, quando nós paramos para olhar o Salmo 91, nós vemos que ele traz um ensinamento logo de início. Que ensinamento é esse? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Para poder estar ali à sombra do Onipotente descansando. Quem habita na sombra, no esconderijo do Altíssimo? Quem são aqueles que habitam? Porque muitas vezes nós pensamos que o esconderijo do Altíssimo é a igreja. Mas a igreja é um lugar que nós estamos vindo congregar. A palavra igreja no original significa assembleia, congregação. Ou seja, é uma reunião para nós nos enchermos. Somos cheios do poder de Deus. Temos que congregar, temos que estar na casa do Senhor. Porém, para você estar habitando no esconderijo do Altíssimo, não basta ir à igreja. Tem que ser a igreja. E ser a igreja não é só aqui dentro. Ser a igreja lá fora também. Porque vir à igreja, muitos vêm. Mas agora, ser a igreja é outra coisa. Como que eu faço para ser igreja? Salmo número 1. Qual salmo é esse, irmão? Salmo que vai dizer para nós que você precisa estar andando, desviando do mal. Por quê? Porque nós temos a tendência de encontrarmos com pessoas que não conhecem Jesus, que não sabem quem é Deus, quem sequer conhece, e muitas vezes até escarnece. Então nós temos que tomar cuidado, temos que fazer como o Salmo número 1, que diz assim: bem-aventurado é aquele que caminha, que obedece ao Altíssimo, que não anda na roda dos escarnecedores nem dos pecadores, e antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, para você estar protegido, você tem que estar meditando nas coisas do alto, e não só nas coisas da terra. As coisas da terra muitas vezes nos cegam, mas as do alto nos preenche, nos enche da presença dele. Então você tem que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E será que você tem meditado nessa palavra? Será que você tem mergulhado nessa palavra? Será que você tem comido dessa palavra? Ou será que a palavra está sendo desprezada e ficada de lado? Para habitar no esconderijo do Altíssimo, tem que estar meditando na palavra do Senhor. Por quê? É a palavra do Senhor que vai nos ensinar que não devemos falar mal dos outros, que não podemos mentir, que não podemos enganar, que não podemos ter uma vida aqui dentro e outra lá fora, que não podemos ser como os fariseus. Como assim? Os religiosos da época. Porque por fora pareciam que eram crentes, pareciam que eram tementes a Deus, mas por dentro eram como um sepulcro caiado, ou seja, cheio de toda imundícia, de impureza. Parecia que era uma coisa, mas por dentro de uma podre, imundo, sujo. Não, diante do Senhor temos que caminhar com integridade, com santidade, com retidão, sabendo que é Ele quem nos protege. E quando nós assumimos isso, não, eu vou ter uma vida diferente agora, não vou mentir mais, não vou falar mais mal dos outros, não vou mais inventar calúnia, vou ter retidão, não vou beber mais, não vou enganar mais, não vou me prostituir mais, vou ter uma vida santa agora. Olha o benefício disso para a nossa vida, é habitar no esconderijo do Altíssimo. Vou dar um exemplo. Davi habitava no esconderijo do Altíssimo. Certa vez, Saul tentando pegar ele, matar ele, tentando acabar com a vida dele, porque sabia que ele tinha sido ungido rei de Israel e passou a persegui-lo. Davi teve que se refugiar aonde? Lá no meio dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Davi. O gigante filisteu, Golias, que nós conhecemos, foi Davi quem matou. Porém, quando Saul começou a perseguir ele, Deus fez com que os próprios filisteus acolhessem Davi e recebessem Davi. Ei, deixa eu falar algo para você. Até os seus inimigos vão te abençoar. Sabe por quê? Porque quando você está no esconderijo do Altíssimo, é Deus quem toca nos corações. É Deus que... mas é um macumbeiro que pode ir lá e te enviar uma providência, pode abençoar a tua vida, porque é Deus quem faz. Os filisteus receberam Davi, Davi começou lá, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E Davi ficou lá e deram uma cidade para ele chamada Ziklag. E ele ficou lá, escondido de Saul. E certa vez, olha como que essa proteção é tremenda. Porque Deus, ele passa a ser o refúgio e a fortaleza, e nele podemos confiar. Certa vez Davi saiu na guerra, Israel contra Filisteu. E Davi está foragido lá, no meio dos filisteus. E os filisteus foram para a guerra, e Davi foi para lutar ao lado dos filisteus, contra Saul.
Só que quando Davi chegou na guerra, o Senhor falou, não, esse aí foi que matou o gigante lá, pode mandar ele embora, porque se porventura no meio da guerra ele se virar contra nós, ele vai lutar pelo povo dele. Então, manda ele voltar. E quando ele retorna para Ziklag, a cidade tinha sido atacada. Tinham levado as mulheres de Davi, os filhos de Davi e de todos os soldados que estavam com ele. Tudo. Tinham botado fogo na cidade e levaram tudo. E aí os homens que estavam com Davi chegaram a se revoltar contra ele. E Davi então foi consultar o Senhor. Olha o benefício de você obedecer a palavra do Senhor, de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Davi, quando ele vai fazer isso, ele consulta o Senhor. Senhor, perseguirei eles. Deus falou para ele, vai Davi. E ele começa a perseguir os inimigos. De repente ele encontra um homem semi-morto, moribundo. E pergunta para ele, ei, você estava junto com os salteadores que saltearam Ziklag? Ele falou, estava. Só que eu estou muito ferido e eles me deixaram aqui no meio do caminho. E aí o Davi perguntou para ele, onde eles estão? Ele falou, se você poupar minha vida, eu mostro onde eles estão. E Davi falou, tá bom, eu dou minha palavra, eu vou poupar. Então esse homem levou o Davi até onde eles estavam. Davi então conseguiu recuperar sua esposa, seus bens, aniquilou aqueles soldados inimigos e trouxe de volta. Pode até o inimigo levantar contra a tua vida. Pode até parecer que você perdeu. Pode parecer que não vai ter mais jeito. Mas quando o Senhor, quando você está habitando no esconderijo do Altíssimo, Deus vai na sua frente, Deus vai dando vitória, vai caindo por terra. Aquilo que era derrota agora se transforma em vitória. E como foi louvado aqui agora, a partir de agora na tua vida, se habitar no esconderijo do Altíssimo, vai ser só vitória, vai ser só milagre, vai ser só bênção de Deus. Mas tem que reconhecer, precisa mudar. Você precisa passar a andar com Jesus de verdade, sem meio termo. Sabe aquela coisa, eu vou, mas eu ainda não. Eu vou me lançar, eu vou mergulhar, eu vou me entregar, eu vou abrir meu coração e falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Isso não é fácil. Mas quando você faz isso, você passa a habitar no esconderijo do Altíssimo, você tem uma garantia. Deus era o refúgio e a fortaleza de Davi. Por isso que Davi venceu suas batalhas. Uma vez ele está lutando contra um gigante chamado Isbi-Benote. E aquele gigante conseguiu derrubar Davi. E quando ele ia cravar a espada de Davi, ia matar Davi, de repente veio um soldado e enfiou e transpassou ele, um soldado de Davi, e matou o gigante e salvou a vida de Davi. E por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é quem nos protege, Ele é quem nos livra, é Ele que dá o livramento. Ah, mas falaram que vai morrer, e se estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Mas tem que habitar nesse esconderijo. Abraão habitava no esconderijo do Altíssimo. Certa vez, o seu sobrinho Ló, os soldados atacaram onde Ló estava morando. Ele morava em Sodoma e Gomorra, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão então juntou 318 servos da casa dele, não eram homens de guerra, e foi atrás, foi pelejar. E Deus deu a vitória para Abraão, ele conseguiu recuperar o seu sobrinho e tudo aquilo que foi levado. Ei, quem habita no esconderijo do Altíssimo, o inimigo ele pode até se levantar, mas ele levanta para cair, porque aquele que está conosco é quem nos dá a vitória. Irmão, como que você garante que isso é verdade? Por experiência própria. Certa vez eu pastoreando a igreja, você vê que até dentro da igreja tem problema, dentro de presídio, e apareceu um homem, veio transferido de outra unidade lá, disse ele que era separado por diaconato, e foi congregar com a gente. Ex-pai de santo. E nós, vamos dar oportunidade, vamos deixar a pessoa trabalhar, vamos deixar a pessoa desenvolver. Demos a oportunidade, ele contou testemunho, pregou e começou. Só que aí o meu auxiliar, que era eu e mais um que dirigia, ganhou a liberdade e foi embora, e aí eu tive que levantar um outro auxiliar para estar comigo na obra. E ele queria esse cargo de tudo quanto é jeito. Ao ponto que eu fui orar ao Senhor e Deus falou, não é ele, é o outro. E aí eu levantei a outra pessoa, seguindo a orientação de Deus. Aquele homem começou a fazer um inferno na minha vida. Ele começou a jogar todo mundo contra a minha pessoa, falando mal de mim, me caluniando, inventando histórias, mentiras. Depois ele começou a falar que se me pegasse na saidinha, me agredia, me matar. E começou a falar, me ameaçar, só que nunca falava para mim, sempre falava para as outras pessoas. E aquilo começou a ficar ruim, porque eu era o dirigente da igreja. Eu tinha que manter a minha postura. E para manter a postura não é fácil. É fácil eu falar para você hoje, mas no momento o coração queria inflamar. Poxa, eu fui preso num duplo latrocínio. Fui preso por 2 pessoas que morreram. Eu era considerado um bandido periculoso onde eu morava. E de repente agora eu estou vendo um cara me ameaçar que vai me pegar na saidinha e eu tenho que ser crente.
Mas eu permaneci no esconderijo do Altíssimo, permaneci na presença dele. Pode ameaçar a tua vida, permanece com Jesus, porque quem está com Jesus é mais que vencedor. E eu permaneci, eu continuei lá clamando, eu fiquei 15 dias só orando para Deus me dar direção, para saber o que eu ia fazer. E aí os irmãos, os outros obreiros vinham ali, não pastor, você tem que fazer alguma coisa, o cara está falando de você lá, está falando que vai bater na tua cara, está falando que vai te pegar na saidinha. Eu falei, irmão, ele está falando tudo isso? Vamos ver que Deus vai fazer isso, eu estou orando que Deus vai me dar sabedoria. Aí chegou um dia, Deus falou para mim assim, vai lá falar com ele. Aí eu fui, eu esperei a ordem de Deus, eu esperei Deus falar, aí eu fui falar com ele. Chamei 2 obreiros comigo, vamos lá. Quando eu sentei com ele, eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você está falando que vai me bater, que vai me pegar, que vai me matar. Só quero fazer uma pergunta para você. O que eu fiz para você? Desde quando você chegou aqui, eu te recebi como obreiro, eu te reconheci, eu te dei oportunidade. Agora, quem Deus vai levantar não sou eu que escolho, é Deus quem escolhe. E só pela sua atitude, Deus mostrou para mim que você não está apto para ser obreiro. Nem para ser obreiro você está servindo. Aí naquele momento, aquela valentia toda dele mudou. Mas ele foi uma pessoa tão manipuladora, que tinha um coordenador da rua, que era o pastor coordenador mesmo, que era quem fazia o trabalho nos presídios. E ele foi lá na sede da igreja que eu estava dirigindo dentro do presídio, ele foi na sede na rua, na saidinha, para denegrir a minha imagem, para falar que eu estava errado. Mas Deus, Ele sempre está conosco. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, está guardado. Pode caluniar? Pode. Vamos caluniar. Pode se levantar? Pode. Mas quem que vai estar conosco? Quem que vai nos justificar? É aquele que nos chamou. Quem nos chamou é fiel para estar pelejando por nós. E aquele homem desmentiu, falou que não tinha falado nada. E o obreiro estava comigo e falou sim, você falou para mim, falou para a gente, falou para todo mundo. E ele nem sequer foi homem de assumir. Por quê? Porque ele não estava liberto. Eu falei para ele, a partir de agora você não é nem obreiro mais, você pode procurar um ministério para você congregar aí, porque você não está apto para congregar com a gente não. Mas Deus, Ele é justo. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode te caluniar, pode se levantar contra você, pode tentar destruir tua vida, sua reputação, sua dignidade. Mas se você estiver no esconderijo do Altíssimo, Deus vai trazer à tona a verdade. Deus é justo juiz. Fica tranquilo. Estão te caluniando? Em paz. Se levantaram contra você? Fica tranquilo. Nossa, me ameaçaram, irmão. Entrega na mão do Senhor. Confia nele, que Ele tudo fará. Beleza. Conversei, resolvi a situação, desci. Na mesma semana, o funcionário pegou esse rapaz fazendo a ligação no telefone celular. Ele foi lá pro fechado. Deus fechou a cadeia dele e levou ele pro fechado de volta. Passado um tempo, ele mandou uma carta para o coordenador da rua, pedindo para o coordenador vir falar comigo, me pedindo perdão, porque ele inventou calúnia a meu respeito, ele me caluniou e Deus estava tratando com ele, que fechou a cadeia dele, e que ele não sabia nem quando ele ia montar benefício. Ei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está guardado, é Deus quem peleja pela gente. Eu não precisei sair da bênção, não precisei brigar, não precisei xingar, eu só fui orar e entregar na mão daquele que tem todo o poder para resolver. E Deus mudou a situação, toda aquela calúnia que ele inventou se voltou contra ele mesmo, e o nome do Senhor foi glorificado na minha vida. Então confia. Olha, está caluniando, confia, descansa, mas está se levantando contra a minha vida, não tem problema. Você acha que quando você se levanta e buscar a Deus com integridade, o inferno não se levanta? Você acha mesmo que o diabo vai ficar parado e os demônios vão ficar olhando você crescer na graça e no conhecimento? Não! Eles vão fazer de tudo para te parar, porque eles sabem que você está no caminho certo. E se você continuar caminhando, estando no refúgio, no esconderijo do Altíssimo, você vai ser um canal de bênçãos na terra para alcançar outras vidas. E o nosso inimigo não quer isso. Ele quer nos ver prostrado. Ele quer fazer a gente voltar atrás e desistir da chamada, desistir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Eu confesso que muitas vezes eu pensei, principalmente essa semana que passou, eu passei uma semana de turbulência muito grande. A minha esposa sabe, ela convive comigo. Eu falei para ela, eu vou ligar para o pastor, na sexta-feira eu ia ligar para o pastor, eu falei, pastor, eu não vou mais. Eu não quero mais mexer com isso. Eu não aguento mais isso que eu estou vivendo. Eu nunca vivi isso na minha vida, eu nunca vivi mesmo. Estou vivendo uma fase assim que o inferno se levantou de tal maneira que travou tudo na minha vida, que nada anda, nada vai, e desfiz de tudo, literalmente, perdi tudo. Mas uma coisa eu não perdi.
e a glória e a graça de Deus na minha vida. Glória a Deus. As coisas terrenas eu reconquisto, mas a glória de Deus não dá para perder. A graça de Deus na nossa vida não dá para perder. Bens da terra, Jó perdeu tudo, e de um dia para a noite ele recebeu tudo em dobro. Então vai chegar o tempo de cantar o hino da vitória. Mas desistir, não podemos desistir, não dá para parar. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É só em Jesus que nós temos a salvação da nossa vida, da nossa alma. Então não dá para parar. O inferno se levantou, mas eu tenho certeza que se levantou para cair, porque aquele que está comigo é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E eu vou dizer algo para você: a sua vida pode estar travada, pode estar difícil, você pode estar achando que Deus te esqueceu, que abandonou. Jesus lá na cruz falou: Pai, por que me desamparaste? Ele falou: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Até Jesus viveu um momento que ele se sentiu só. E fala a verdade, tem momento que a gente se sente abandonado, esquecido, parece que nada dá certo. Aí fala: Senhor, cadê o Senhor? Mas nós não estamos abandonados. Nós estamos sendo provados. Mas no momento certo, na hora certa, Deus se levanta do trono e fala: agora é a hora de eu entregar aquilo que eu prometi que ia fazer. E o interessante é que diante de todas as perdas Deus está falando: eu vou te honrar, eu vou te abençoar, o que eu vou fazer por você eu nunca fiz na tua vida. E eu fico sem entender nada. Deus, o Senhor está falando que vai me honrar, mas Ele está dando tudo o contrário. Mas é porque quando Deus está falando com a gente, aquilo que o inimigo ele tem legalidade para ir tirando, ele vai tirando. Aquilo que tem legalidade. O que é legalidade? É pecados que cometemos e agora temos uma carta branca na mão dele para ele fazer o que ele quiser. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, você está ali agora andando em retidão. Agora ele não tem mais carta branca. Agora só a história está sendo uma nova história em Cristo Jesus. É uma história nova, escrita pelo dedo de Deus. Vai acabar o tempo da legalidade, vai vir o tempo da prosperidade, das bênçãos do Senhor, das promessas e o cumprimento das promessas dele na nossa vida. E quando este tempo chegar, aí nós vamos cantar o hino da vitória. Aí você vai falar: nossa, valeu a pena ser fiel. Eu sofri, eu perdi muita coisa, mas agora Deus me restituiu em dobro. E o nome do Senhor está sendo glorificado na minha vida. Olha que interessante. Você sabe o que é o laço do passarinheiro? Nós oramos o tempo inteiro sobre o laço do passarinheiro, mas você sabe o que é o laço do passarinheiro? Alguém aqui já caçou o passarinho? Você monta uma armadilha para o passarinho e coloca um alimento para ele lá no meio dessa armadilha, para quando o passarinho for comer, você puxar e pegar ele. Alguns usam um laço, literalmente, faz um laço e puxa, e ele prende no pássaro e o pássaro não consegue mais voar. Deixa eu falar uma coisa para você. Está cheio de gente caindo no laço do passarinheiro. E eu vou falar para você o que é laço do passarinheiro. Você começa a buscar a Deus por algo que você quer, e aí de repente ele traz esse prato e você pega, você caiu no laço do passarinheiro e se prende ali. E quando ele consegue te prender, você já não consegue buscar mais, não consegue orar mais, não consegue mais, sabe, entrar na fiação com Deus, porque você ficou preso no laço do passarinheiro. Vou te dar um exemplo. Você muitas vezes está orando, por exemplo, por um emprego, por um trabalho, e você precisa do sustento da tua casa, você precisa cuidar da tua família. Mas de repente aparece um trabalho esquisito. Por quê? Porque o trabalho você trabalha de segunda a segunda e tem uma folga, às vezes tem uma folga na semana, mas justamente no dia que não tem culto. Ou seja, se você aceita esse trabalho e você precisa ser suprido das suas necessidades, você não consegue mais buscar a Deus. Você ficou preso. E quando você não consegue mais frequentar a casa do Senhor, buscar a presença de Deus, você vai esfriando, vai enfraquecendo. Olha o laço do passarinheiro numa porta de emprego que você achou que foi Deus que abriu e não foi. Às vezes a porta que Deus ia abrir para você estava logo ali na frente, era só questão de 1 ou 2 semanas depois, mas por causa da ansiedade, você aceitou aquela porta e agora você está preso e não consegue mais buscar Deus. Quantas pessoas têm caído nesse tipo de laço e têm se afastado da presença de Deus? Fora que muitas vezes o ambiente de trabalho não é um ambiente adequado, aquele ambiente acaba afastando ainda mais a pessoa. Vou dar um exemplo num relacionamento. Você procura um relacionamento, está orando a Deus, pedindo para Deus preparar, e de repente aparece, Satanás coloca um prato, e geralmente os pratos que Satanás coloca não são feios, são bonitos, seja homem, seja mulher. E de repente ali, aquele relacionamento começa a te afastar da presença de Deus. Você não vai
vai mais no culto, você não ora mais, você só pensa na pessoa, aquilo está te afastando de Deus, você não está nem percebendo. É o laço do passarinheiro para a tua vida. E aí vai esfriando, vai enfraquecendo, aí a pessoa que vinha no culto 3 vezes por semana, vem 2, vem 1, não vem, 15 dias, 20 dias, um mês, não aparece mais. Caiu no laço do passarinheiro. E a pessoa acha que, eu estou feliz da vida. Mal sabe ela que aquilo ali vai acabar e vai destruir com a vida dela. Passado 2, 3, 6 meses, nós vemos a consequência daquela escolha. E a pessoa volta muitas vezes em lágrimas, com a vida toda destruída. Não dá para brincar com coisa séria. Se você está pedindo algo para Deus, entenda, Deus vai fazer o melhor. Mas esse melhor de Deus vai te aproximar dele. Se ele preparar um relacionamento, esse relacionamento vai te trazer para perto de Deus, não para longe. Se você está procurando emprego, ele vai te preparar um emprego sim, mas ele vai te preparar um emprego que você consiga pelo menos uma vez por semana adorar a Deus. Pelo menos uma vez por semana. Porque eu falo por experiência própria, menos do que isso, é difícil caminhar com Jesus. Pelo menos uma vez por semana você precisa vir aqui, recarregar suas baterias espirituais, ser cheio do Espírito Santo para continuar caminhando com Jesus. Se você ficar muito tempo sem buscar a presença dele, você esfria. E um crente frio, ele se esquece da palavra, e aí ele passa a não habitar mais no esconderijo do Altíssimo. Ele passa agora a estar facilmente com uma presa nas garras do inimigo. Então cuidado com o laço do passarinheiro. E a peste perniciosa? Nós estamos falando de peste perniciosa, nós estamos falando de doenças. Só que muitas vezes as pessoas pensam que é só doenças na carne. Existem doenças espirituais que têm afetado pessoas, que gera na pessoa muitas vezes uma distorção da palavra de Deus, e a pessoa começa a achar que a palavra de Deus pode se moldar à maneira que ela quer viver. E ao contrário, nós temos que nos moldar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso guia. É como se você pegasse, comprar uma televisão nova, vai vir um manual da televisão para você. Se você não seguir o que está escrito no manual, você consegue ligar? Não! Você consegue programar ela para assistir aquilo que você quer? Não! Para você fazer isso, você precisa estar seguindo o manual. O manual da nossa vida em Cristo está aqui, a palavra de Deus. Aleluia. Não tem como você caminhar sem essa palavra. Você não vai conseguir vencer o inimigo, os demônios, Satanás com isso, sem a palavra de Deus. Você precisa conhecê-la, você precisa estar mergulhado nela. Não tem como caminhar sem ela. Aleluia. Precisa. E quando nós nos reunimos aqui, Deus derrama a sua glória. Mas a glória de Deus é assim, é só um fragmento que Deus derrama. Porque se Ele derramasse a glória dele aqui, nós não conseguiríamos ficar vivos. Porque a glória de Deus, a nossa carne não suporta. Você percebe que quando Deus derrama muita glória aqui, a gente não consegue ficar nem em pé. Você vai ver a pessoa gira, cai no chão. Por quê? Porque o corpo, a nossa carne não suporta. Tem gente que treme, tem gente que... Porque a glória de Deus, quando a glória de Deus está se manifestando, geralmente a pessoa treme muito, não consegue ficar em pé por pouco tempo, e logo depois ela já cai. Por quê? Porque a glória de Deus, a nossa carne não suporta por muito tempo. Tanto que os sacerdotes, quando entravam no lugar santo dos santos, e para fazer o sacrifício anual, nas suas vestimentas refletiam, porque quando Deus descia para receber o sacrifício, a glória dele batia nas roupas do sacerdote e voltava. O sacerdote tinha um peitoral com as suas 12 pedras preciosas, ele era todo coberto. Para quê? Para a glória bater e voltar, porque se a glória batesse e não voltasse, ele não sobrevivia. Olha que situação. Então a glória de Deus, ela é muito forte. E na onde que eu me encho da glória de Deus? Aqui na casa do Senhor. Irmão, mas em casa eu não consigo ser cheio da glória. Você consegue, buscando a presença de Deus, orando, jejuando, você vai conseguir. Mas agora você não tem como você caminhar sem fazer parte do corpo. Você precisa do corpo. Você pode até falar assim, mas a igreja, se sair um, se sair dois, a igreja continua sendo igreja. Mas a pessoa que se afasta do corpo, ela não consegue mais caminhar, ela precisa estar no corpo. Então você precisa entender que tem que vencer primeiro o laço do passarinheiro. Fuja disso. Deus falou para mim que ia fazer. Calma, espera, confia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós vivemos num mundo de ansiosos. Todos nós estamos ansiosos com muitas coisas. Ansiedade é um problema. É tão sério que muitas vezes pessoas precisam ser medicadas por causa de ansiedade. Então muitas vezes estão buscando algo da parte de Deus. Vou dar um exemplo. Você está buscando um carro. Eu estou pedindo para Deus me dar um carro, eu queria tanto ter um carro, até para eu poder vir na igreja, fazer a obra e tal.
Confia e creia em Deus. Eu tinha um amigo meu, o nome dele eu vou falar, é o Diácono Paulinho, ele congregava comigo. E ele saiu bem antes de mim e tudo, só que ele vivia na cera do rolo da vida. Vivia, é da igreja, mas vivia na cera do rolo. Um dia ele me chegou lá comprou um Fiat Uno. E eu olhei para aquele Fiat Uno assim e falei, bom, esse Fiat Uno aí está tudo certo e nada, tem mais de 10 mil de documento. Eu falei, mas quanto que vale o carro? Ah, eu paguei R$1.000. Eu falei, Paulinho, mas o carro tem 5 mil de documento, não vale, o documento dele está mais caro que o carro, como que você vai fazer? Ah, não vou pagar nada não, vou ver tudo irregular mesmo. Eu falei, irmão, mas Deus tem algo grande para você, espera, confia. Ele não quis ouvir, queria insistir. Aí passa pouco tempo, a polícia para na polícia, ele perdeu o carro, ele perdeu o dinheiro dele. Então, às vezes, a gente precisa esperar. Você está pedindo? Qual carro você quer? Que cor? Qual marca? Qual modelo? Qual ano? Detalha, fala com Deus. Ah, eu estou querendo um varão. Está querendo um varão? Como você quer esse varão? Você quer alto, baixo, magro, gordo, moreno, loiro? Como que você quer? Mesma coisa, eu estou pedindo uma serva de Deus na minha vida. Mas como você quer? Qual o requisito? E dentro desse requisito tem que ter um requisito. Tem que ser fiel a Deus, tem que ser uma pessoa que me aproxime para buscar mais de Deus, tem que ser mais crente do que eu. Tem que ter os requisitos. Você tem que ser, sabe, você tem que ser detalhista. Você vai orar, seja detalhista com Deus. Eu quero que Deus salve meus filhos. Você quer que Deus salve seu filho? Como que você tem orado? O que você quer que ele seja na casa do Senhor? Eu queria que ele fosse um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono. Detalha para Deus aquilo que você quer da vida dele. Não ficar soltando palavras. Isso aí não tem jeito, isso aí não presta. Não! Começa a falar com Deus. Eu quero que seja uma bênção na tua presença, Senhor. Eu quero que seja um vaso nas tuas mãos. Eu quero que seja usado pelo Senhor. Você quer que ele seja profeta? Você quer que ele seja levita? O que você quer? Detalha para Deus. Apresenta direito a tua petição. Precisa mudar. As orações elas têm que ser objetivas. Não dá para ser vaga, porque vaga é fácil para o inimigo te enganar. Qualquer coisa serve. Você não sabe o que você quer. Já imaginou? Não, para mim então, Deus, eu quero só um carrinho, só uma casinha. Não, você quer qual? Qual modelo? Qual? Eu quero uma casa. Você quer uma casa onde? Com quantos quartos? Quantos cômodos você quer na casa? Detalhe para Deus. Sabe, eu quero ser usado por Deus. Você quer ser usado por Deus em quê? No louvor? Na pregação? Na revelação, na sabedoria da palavra? Como que você quer ser usado por Deus? Detalha para Deus. Deus, eu gostaria muito de ser usado por Ti para entregar profecia, revelação. A Bíblia vai dizer que se você buscar as coisas do alto, você vai receber. Se você buscar as coisas da terra, você corre que não vai receber. Mas se você buscar as do alto, você recebe até as da terra. Por quê? Porque em primeiro lugar tem que estar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então se eu for mergulhar no Senhor, aquilo que eu apresento para Ele dessa terra, com certeza Ele vai conceder para o teu coração. Mas tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Senão, como que você vai receber do Senhor se você nem considera Ele em primeiro lugar na tua vida? Vamos se colocar do lado de Deus agora. Se fosse conosco, a pessoa viesse, pedisse, e a gente desse, e a pessoa não voltasse nem para agradecer, você iria gostar? Você iria dar mais para essa pessoa? Se você falasse para as pessoas, não faz isso, e a pessoa falar, eu faço porque é o que mando na minha vida. Aí depois a pessoa viesse toda quebrada, porque tomou a decisão errada, e viesse falar com você, você ia dar de novo? Isso eu estou falando com olhos humanos. É claro que Deus não pensa assim, Deus é misericordioso. E a graça dele, o que é a graça? É um favor merecido. É por isso que nós não somos consumidos, por causa das misericórdias do Senhor. Caso contrário, não estaria um para contar a história aqui, porque todos nós pecamos, falhamos. Todos nós muitas vezes pensamos mais em nós mesmos. Mas quando nós começamos a colocar os olhos nas coisas que são do Senhor e começamos a buscar mais a presença dele, porque é muito fácil eu vir aqui na igreja e ficar pedindo, Deus, liberta meu filho, liberta minha filha, liberta meu parente, mas nem eu estou liberto ainda. Primeiro começa em mim. Eu preciso ser liberto, transformado, para depois alcançar quem está lá. Mas se nem eu fui transformado ainda, como que eu quero que Deus vai transformar a pessoa que está lá? Se quem está na casa dele sou eu. Primeiro em mim, e através da minha mudança, da minha transformação, da minha libertação, aí vai libertando e vai alcançar a minha família, porque minha família vai olhar para mim e falar, o que aconteceu com ele? Ele não era assim, o que aconteceu?
aconteceu com ela? Ela não era assim. Como ela mudou depois que começou a ir na igreja? Isso já é o Espírito Santo de Deus agindo. É através do nosso testemunho, não das nossas palavras. É do nosso dia a dia. É da maneira que nós caminhamos. É da maneira como nós vivemos. Então você precisa entender que o Salmo 91 não é só para ser lido ou decorado. É para ser vivido. Você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque se você habita, você está protegido da sombra do Onipotente. Pode se levantar contra você? Pode. Vai acontecer? Vai. Certa vez um rapaz se levantou contra mim lá e falou que ia me matar. Então vamos ver, se Deus é na minha vida, vamos ver se ele vai me matar. Ele foi transferido na mesma semana. Foi transferido para a Baixada Santista. Sabe qual a notícia que eu recebi dele? Na próxima saída que ele teve, mataram ele. Então tem que tomar cuidado quando se levanta contra a liderança, contra as pessoas que estão na frente, porque quem colocou foi Deus. E se eu estivesse ainda fazendo algo de errado, eu até compreenderia a pessoa se levantar contra a minha vida, porque eu estou fazendo o que é errado, a pessoa está querendo chamar minha atenção, mas não era o caso. Ele estava errado, porque ele discutiu, brigou com outro irmão, e eu coloquei os dois de banco. Falei, vai ficar os dois no banco. Vocês estão obreiros aqui, estão saindo tapa no futebol, vai ficar os dois no banco. Pronto, resolveu. Ele não aceitou, então ele se levantou contra mim e falou, sério, eu vou te pegar na saidinha. Eu falei, é mesmo? Vai? Então tá bom. Vamos ver se Deus vai permitir você me pegar. E não conseguiu. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do poder descansará. Você está protegido, você está guardado, você está blindado contra o mal. Ah não, irmão, mas eu vejo acontecer e tal. Se você não der brecha, não acontece não. Entendeu? Não é o fato de estar na igreja, é o fato de estar no esconderijo do Altíssimo. É você pegar a palavra de Deus e meditar nela e saber, olha, meditar não é só ler. Ler é bom para você conhecer. Meditar é depois que você leu, ao longo do seu dia, no seu trabalho, no seu cotidiano, você fica lembrando do que você leu. Você está meditando na palavra. Aí não dá tempo para você pecar, porque sua mente está só ali. Não, eu preciso obedecer a palavra, eu preciso fazer isso, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Aí você vai se blindando de errar contra Deus, e quanto menos você erra, mais você se aproxima do Senhor, e mais você fica protegido, e principalmente, mais bênção de Deus desce na tua vida. E Deus vai te honrar. Pode parecer que não. Você está buscando pela tua família, pelos teus filhos. Você está... Então mude. Porque quando você muda, as coisas mudam na tua vida. Então é preciso mudança. Faça uma autoanálise. Agora pense um minutinho aí. O que precisa mudar na tua vida hoje? Para que Deus possa bradar e operar um milagre na tua vida. O que você sabe? Olha, eu preciso melhorar nisso. Isso aqui, eu falho nisso. Aonde nós temos errado? Aonde precisamos melhorar? Faça uma autorreflexão na tua vida. Todos os dias temos que fazer uma autorreflexão. Por quê? Porque nós conseguimos enxergar as nossas falhas. E aí quando você enxerga o problema, é mais fácil para você lutar contra. Não tem como eu lutar contra aquilo que eu não sei o que é. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma dificuldade. Volta e meia eu estou mentindo. Peraí. Eu tenho que lutar contra a mentira. Então eu tenho que procurar, não, irmão, não minto porque eu quero. É que às vezes tem situação de saia justa e eu acabo soltando a mentira para sair por de lado. Não precisa soltar a mentira. Dá para soltar a verdade. Sabe o que nós temos que agradando na minha vida? Ah não, mas se eu falar isso a pessoa vai ficar chateada. Mas você prefere chatear o coração de Deus falando uma mentira? Em João 8,44 vai dizer que o pai da mentira é o diabo. E quem mente se torna filho dele. Nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo? Não dá para ser filho dos dois ao mesmo tempo. Se Baal é Deus, seguiu. Mas se o Senhor é Deus, seguiu o Senhor. Não tem como servir a dois senhores. Ou vai amar um e odiar o outro, ou amar o outro e odiar. Não tem como você ficar servindo a dois. Você tem que decidir o que você quer para a tua vida. Você quer que Jesus entre na tua casa e mude a tua história, mude a situação, mude a tua família? Então se decida por Ele. Não dá para ficar em cima do muro, não tem espaço para ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro é do maligno. Quem está com Jesus, está com Jesus. Mergulha no Senhor, mergulha na presença dEle e você vai contemplar o que Ele vai fazer na tua vida. Você pode passar por algum processo? Pode, porque você está carregando uma vida de pecado. 20, 30, 40, 50 anos pecando. Aí você vem com a presença de Deus, claro que vem consequência.
Mas vai chegar um momento que Deus vai se levantar do trono, vai bradar, e você vai falar assim: meu Deus, valeu a pena buscar a presença desse Deus, valeu a pena entregar minha vida para Ele. Agora lá, minha família está sendo salva, o meu filho está no tráfico, nas drogas, o meu filho de joelho na presença de Deus, adorando o nome do Senhor. A minha família estava destruída, não tinha nada no armário, estava passando uma dificuldade, agora eu estou prosperando, agora meu celeiro está cheio, agora as contas estão em dia. Por quê? Porque Deus vai cuidar de você. Mas tem que decidir o que tu queres para a tua vida. Quer Jesus? Caminha com Ele, mergulha nele, creia nele, mas creia de verdade. Acredite que o melhor de Deus está por vir nas nossas vidas. Sabe, toma uma atitude de fé, de coragem. Sabe, decida largar o mundo de uma vez por todas. Rasga, rompa de uma vez e se entregue para Jesus de verdade. Aí você vai habitar no esconderijo do Altíssimo. Aí a sombra do Onipotente vai te proteger. Você vai poder dizer do Senhor: é o meu refúgio, é a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Vai te cobrir com as suas penas, debaixo das suas asas você vai estar seguro. Aí a sua verdade, a verdade do Senhor, a palavra de Deus, esse é um escudo e broquel. Aí pode aparecer espanto noturno, seta que foi de dia. Pode se levantar traficante, pode se levantar polícia, pode se levantar quem quiser contra a tua vida. Pode levantar macumbeiro, Zé Pilintra, Zé Pilantra, não interessa. Deus vai estar com você e a vitória é tua. Nada vai poder te tocar, porque você vai estar na presença, protegido pelas asas do Onipotente. Aí você pode pensar: irmão, mas por que tem tanta gente que morre dentro da igreja? Vou dar um exemplo de um caso. Estava fazendo a cobertura desse caso, né? Cobertura jornalística de um crime que ocorreu. Olha a situação: uma jovem batizou há 3 meses atrás. 3 meses atrás.